até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs, aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos vós que nos acompanhais através das redes sociais, sede bem-vindos. Vamos celebrar a Eucaristia neste dia em que celebramos a festa de São Paulo, São Mateus, apóstolo e evangelista. Este homem, dominado também e conhecido por Levi, nasceu em Cafarnaum e exercia a profissão de publicano ou cobrador de impostos quando Jesus o chamou. Escreveu o Evangelho em língua hebraica para a comunidade judeu-cristã, no qual se proclama especialmente que Jesus Cristo é o filho de David, filho de Abraão, mestre e fundador do novo Israel, aquele que levou à plenitude a promessa contida no Antigo Testamento. É o Evangelho da Igreja edificada sobre a fé de Pedro, segundo uma tradição, pregou no Oriente. Caros irmãos, celebrar a festa de um apóstolo, do evangelista, é tentar imitá-lo, aprender dele. É isso que vamos fazer nesta celebração. Vamos tentar escutar atentamente a palavra de Deus para que ela nos vá também convertendo. E quem sabe, talvez não possamos ouvir as palavras que o apóstolo ouviu de Jesus: segue-me, segue-me. Então vamos iniciar esta nossa oração reconhecendo que muitas das vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus nem seguir o Senhor, porque andamos dispersos, andamos preocupados com tantas outras coisas e esquecemos-nos do essencial. E o essencial é Cristo e a vida que Ele nos promete, a felicidade eterna. Em breves momentos de silêncio, imploremos misericórdia por todas as vezes que nos esquecemos de Jesus, esquecemos de rezar, esquecemos de participar nos sacramentos, na missa lá nas nossas paróquias, e deixamos Deus sozinho. Então, em breves momentos de silêncio, imploremos a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, como o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Oremos. Senhor nosso Deus, que vos dignaste escolher São Mateus com inefável misericórdia para o converter de publicano em apóstolo, concedei-nos que, ajudados pelo seu exemplo e intercessão, vos sigamos fielmente e nos entreguemos a vós de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos
e em todos se encontra. A cada um de nós foi concedida a graça, na medida em que recebeu o dom de Cristo. Foi Ele que a uns constituiu apóstolos, a outros evangelistas e a outros pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos cristãos, em ordem ao trabalho do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida de Cristo, na sua plenitude. Palavra do Senhor. Sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite a dá a conhecer a outra noite. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vos louvamos, ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor. O coro glorioso dos apóstolos canta os vossos louvores. Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ia a passar, quando viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança dos impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide aprender o que significa: prefiro misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, as duas leituras que acabamos de ouvir nesta liturgia da palavra falam-nos do chamamento de Jesus, que é comum a todos os cristãos e de forma muito particular este chamamento a São Mateus, neste dia em que celebramos a sua festa. Todos nós recebemos o mesmo chamamento de seguirmos Jesus e, como nos diz São Paulo, na primeira leitura que ouvimos, todos devemos nos comportar segundo a maneira de viver a que fomos chamados. Então, caros irmãos, não basta dizer-nos que somos batizados e que temos o nosso batismo registado em qualquer livro de registros aí de uma paróquia. Não basta isto. Temos que nos comportar e viver segundo a maneira que fomos chamados. Portanto, caros irmãos e irmãs, todos nós temos que nos esforçar para vivermos de acordo com o chamamento recebido. São Paulo ajuda-nos a compreender esse caminho que devemos seguir. Devemos de proceder com humildade, com mansidão e paciência, suportando-nos uns aos outros com caridade, empenhando-nos para manter a unidade do Espírito e sermos construtores da paz. Porquê? Porque nós somos batizados, temos um só Senhor, uma só fé, uma só esperança e um só Deus que é Pai e de todos nós. Então fica estas indicações que nós ouvimos na primeira leitura e que podem servir para nós hoje. Todavia, cada cristão deve viver o chamamento de Jesus a partir das suas experiências particulares, que faz ao longo da sua vida até o dia que Jesus o chamou. Porquê? Porque cada um de nós aqui presente, através do seu batismo, recebeu a graça de Deus de uma forma muito particular, ou seja, segundo a medida do dom de Cristo. Deste modo, cada batizado na unidade da Igreja, que é o corpo de Cristo, deve exercer o seu ministério. E ministério quer dizer serviço. Como ouvimos, a uns Deus chama para serem pastores,
outros profetas, outros ministros, ministros da comunhão, ministros da distribuição ministros da palavra, catequistas, os zeladores das igrejas, os membros dos conselhos económicos, tantos e tantos serviços que nós somos chamados. E nós devemos de concretizar este nosso serviço, este nosso ministério. Porquê? Porque cada um de nós é chamado a contribuir para a edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja. Todos nós somos Igreja, por isso devemos contribuir. Então não podemos ficar sentados a ver passar a história e, por vezes, às vezes, até a criticarmos somente. Hoje, ao celebrarmos a memória litúrgica, esta festa de São Mateus, também ele foi chamado, como todos nós, a segui-lo, a seguir Jesus. Jesus, ao passar, vê este homem sentado num posto de cobrança e era considerado por todos um pecador público, porque de alguma forma lesava o seu próprio povo quando estava a recolher os impostos para Roma. Eram pessoas muito mal vistas na sociedade em que Jesus viveu, daqueles mesmo indesejáveis, pecadores públicos. E Jesus o que faz? Olha para ele, nos olhos com certeza, e diz-lhe: segue-me, segue-me. Foram estas as palavras dirigidas por Jesus a este cobrador de impostos. E o que é que aconteceu? Este homem levantou-se e seguiu Jesus. Este levantar-se é deixar o seu posto de cobrança de impostos, significa ver em Jesus o médico que pode curar as diversas doenças. Com certeza que São Mateus viu em Jesus alguém que lhe pudesse transformar, curá-lo, libertá-lo, dar-lhe uma nova vida. Por isso o seguiu. E foi o que aconteceu, caros irmãos. Mateus mudou de vida. Este homem mudou de vida porque o texto diz-nos que a sua casa tornou-se uma mesa larga e inclusiva, em que os pecadores se aproximavam de Jesus. Para quê? Para que estes homens também pudessem ser salvos. Então um homem, um convertido, que depois faz com que haja este encontro entre Jesus e os diversos pecadores, os diversos cobradores de impostos. Os fariseus, ao verem isto, ficaram chocados. Então, mas perguntaram aos discípulos: então, mas o mestre come com pecadores? Junta-se à mesa, aproxima-se destes homens que lesam o povo, e Jesus é que responde. E estas palavras deviam ficar gravadas hoje no nosso coração. Jesus diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Os doentes é que precisam. Então, caros irmãos, todos nós acho que precisamos desta ajuda do alto. Todos nós, de diversas alturas da nossa vida, precisamos de Deus para nos ajudar a ultrapassar certas e determinadas coisas, doenças que nos paralisam, que não nos deixam dar aquele salto que nós todos necessitamos dar, de nos transformar, de sermos mais de acordo com aquilo que às vezes até dizemos, mas não fazemos.
porque às vezes somos assim, temos tudo bem aqui esquematizado na nossa cabeça, sabemos toda a doutrina, mas depois os nossos gestos e as nossas atitudes não são melhores do que este homem que hoje ouvimos. Também defraudamos os nossos irmãos com palavras e com atitudes. Por isso todos nós necessitamos de Deus na nossa vida. Com a pandemia, caros irmãos, alguns cristãos habituaram-se a assistir à missa sentados em suas casas e continuam sentados nos seus sofás, sem sair de casa. Acostumaram-se a ver as desgraças e as pobrezas na televisão e, sentados e indiferentes, ou por um momento indignados, mas esse momento também passa depressa, não se levantam, ficam sentados. Mas deviam de se levantar, todos nós devemos nos levantar para sermos mais solidários, para sermos construtores de um mundo mais justo e mais solidário. Então é importante que ouçamos a palavra de Deus e deixamos que ela ganhe raízes no nosso coração. Deixamos que ela nos transforme verdadeiramente e que, ao ouvirmos esta palavra de hoje, consigamos dar este passo de nos levantarmos e de fazermos aquilo que devemos fazer. Precisamos nos levantar para seguirmos Jesus, para vivermos segundo a sua palavra e o seu estilo. E que estilo é este? Não é um estilo de andar a apontar o dedo e a criticar. Não, é um estilo que se aproxima até dos pecadores. Até dos pecadores. Aliás, esta é a grande... Neste dia em que celebramos a festa de São Mateus e o seu chamamento, esta é a grande novidade. Deus veio para os pecadores, comia com eles. Para quê? Para os salvar, para lhe dar uma nova vida. Então é isto que nós não podemos esquecer. Em vez de criticarmos e olharmos para o lado, nós devemos de ser como Mateus, inclusivos, tornar-nos próximos e fazendo Cristo próximo dos pecadores, dos doentes, daqueles que necessitam de Cristo. Para quê? Para lhes anunciar o Evangelho, para que eles possam também escutar a palavra de Deus que converte o coração e que dá novo ânimo, dá um novo estímulo para sermos estes construtores do mundo novo. Então não nos esquecemos desta grande lição e que cada um de nós tenha também esta atitude de proximidade, de inclusão, para aí anunciarmos o Evangelho. Não ficamos sentados, levantemo-nos e vamos ao encontro de Deus e dos irmãos que mais necessitam. Que a intercessão deste grande apóstolo evangelista seja também para nós um estímulo para, como ele, fazermos aquilo que Deus nos pede. Cada um conforme a vocação que foi chamado. Nem todos podem ser profetas, nem todos podem ser doutores, mas todos podemos contribuir para tornar a nossa vida melhor e a vida dos nossos irmãos também cada vez melhor. Que o Senhor nos ajude. Caros irmãos e irmãs, estão conosco
este casal que vai fazer as suas bodas de prata. Bem-vindos. Temos então o Manuel e a Maria, que vem da Diocese do Porto, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes a vossa vida com um vínculo indissolúvel. Deseis agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai então ao Senhor no íntimo do vosso coração. E todos nós, caros irmãos, juntemo-nos a nossa oração a este casal e rezemos pelas famílias, pela nossa família, pelas famílias do mundo inteiro, principalmente aquelas que estão a passar dificuldades, para reconhecerem em Deus este amor grande que têm pelos esposos. Então rezemos todos no nosso íntimo. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podeis então trocar as alianças. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Então, deseja ao casal e muitas felicidades, e que esta bênção se espalhe também para a restante família, filhos e netos, se houver. O santuário oferece esta Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Graças ao Senhor, pois Ele é bom. Irmãos, nesta festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, elevemos o nosso coração para Deus, fonte de toda a luz, que nos chamou à verdadeira fé, e oremos pelo seu povo, dizendo: lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pela Santa Igreja de Deus, para que viva em plenitude e anuncie com fidelidade o Evangelho que recebeu de São Mateus, oremos. Pelo Papa Francisco e pelo nosso Bispo José, pelos presbíteros e diáconos, para que, conduzidos pelo Espírito Santo, sigam em tudo os passos do Senhor, oremos. Pelos governantes da nossa pátria, para que trabalhem sem desânimo pela paz e bem-estar dos cidadãos, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Pelos cristãos chamados a servir em lugares de responsabilidade, para que procedam com humildade e mansidão, preferindo a misericórdia ao sacrifício, oremos.
pelos membros desta nossa Assembleia Celebrante, para que o Senhor esteja a seu lado e os leve a proclamar com a vida o Evangelho, oremos. Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, para que o Deus de toda a graça e fortaleza lhes dê a eterna glória em Jesus Cristo, oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, pela qual São Mateus deu a vida, e por sua intercessão e auxílio, fazei crescer a vossa Igreja na unidade e na paz, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos apresentamos, Senhor, as nossas ofertas e orações ao celebrarmos a festa de São Mateus, e vos pedimos que olheis com bondade para a vossa Igreja, cuja fé alimentastes com a pregação dos apóstolos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Porque vós, pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzida através dos tempos pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos. Recordamos hoje de modo especial São Mateus, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, cheios de alegria e confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione será distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Compadecei-vos de mim, ó Deus, por vossa bondade, pela vossa grande misericórdia,
apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não é do sacrifício que vos agradais, e se eu oferecer um holocausto, não o aceitarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então vos agradareis dos sacrifícios devidos, oblações e holocaustos. Então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores.
pobres o Senhor e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Procurai, pobres, o Senhor e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Vós humildes, olhai e alegrai-vos. Buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará. O Senhor ouve os pobres e não despreza os cativos. Procurai, pobres, o Senhor e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Oremos. Tendo participado na alegria de São Mateus, que recebeu em sua casa o Salvador, concedei, Senhor, que sempre nos alimentemos do pão daquele que veio chamar à salvação, não os justos, mas os pecadores. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, desejo a todos um dia feliz, um bom almoço e quem for para casa, um bom regresso aos vossos lares. E despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou.